Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais um edital de Procuradoria Municipal, dessa feita a Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, com seu edital para 3 cargos de procurador. Vamos analisar o edital para saber se você pode ou não ter interesse, de repente, de fazer essa prova. Tem chamado muita atenção porque é uma cidade do Nordeste, próxima de João Pessoa, e para a realidade de algumas procuradorias municipais é um edital que paga até bem. De novo, para a realidade de algumas procuradorias municipais. Eu tenho dito, assim como disse no vídeo anterior, que não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite, em tese, que municípios não tenham procuradoria instalada para sua representação judicial, ou seja, que possam lançar mão da representação judicial por meio da advocacia privada, eu tenho dito que, não obstante a isso, nós temos muitos editais de PGM na praça e muitos editais de PGM por vir. Na verdade, desde o final do ano passado, eu disse que as procuradorias municipais são a bola da vez. Quem aproveitou a dica está tendo a oportunidade de se submeter aí a alguns concursos interessantes de procuradoria municipal, como é o caso desse, Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho. Assim como acontece aqui no canal, vamos mergulhar no edital. Eu rachurei de vermelho tudo aquilo que interessa para quem estuda para procurador e de repente vai fazer essa prova. Nós vamos analisar algumas especificidades do edital para que você descubra ao final se esse é um edital bom para você ou não. Vamos lá. Primeiro, o quadro de cargos do edital prevê aqui 3 vagas para procurador municipal. A remuneração R$ 11.406,43 para 30 horas semanais. Para a realidade de algumas procuradorias, esse valor não é ruim. Os requisitos: ensino superior em Direito e registro no Conselho Profissional Específico, ou seja, na Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você não tem o requisito da prática jurídica. Isso faz com que muita gente que estuda ou estudou para técnico e analista, ou nesse caso específico as pessoas recém-saídas da faculdade, possam nesse caso se interessar por esse cargo, desde que, como disse, atendam algumas especificidades, especialmente no que diz respeito a algumas disciplinas importantes do edital. Nós vamos analisar daqui a pouco. Mas é uma procuradoria municipal que paga relativamente bem para a realidade das PGMs, é uma cidade do Nordeste que não exige prática jurídica. Isso, como disse, tem chamado a atenção de muita gente. Vamos dar continuidade para a parte que nos interessa, que está rachurada em vermelho. O edital é grande para vários cargos. Eu separei só aquilo que interessa para procurador. A prova tem 3 etapas: a prova objetiva, a discursiva, subjetiva e a de títulos, isso para procurador. A prova objetiva para todos os cargos, eliminatório e classificatório, discursiva para o cargo de procurador municipal, eliminatório e classificatório, prova de títulos, nesse caso para todos os cargos de nível superior. Eu vou te adiantar aqui a pontuação de cada prova, isso é importante perceber. A prova objetiva ela tem pontuação máxima de 60 pontos. A prova discursiva, pontuação máxima de 30 pontos. Eu acho um pouco equivocado porque eu acredito que a prova subjetiva ela tem que ter um valor maior nas provas de procuradoria, justamente porque é o momento que você tem para demonstrar e provar ao teu examinador que você tem condições de exercer as atribuições do cargo, atuando na prática da advocacia pública. Mas aqui, a prova objetiva tem o dobro de pontos da prova subjetiva, então preste bastante atenção, porque a prova objetiva ela acaba sendo uma prova nesse edital muitíssimo importante. A prova de títulos são apenas 3 pontos, então você tem 93 pontos em jogo no edital. 60 de prova objetiva, 30 de prova subjetiva e apenas 3 pontos de título. No que diz respeito à prova de títulos, isso é muito bom, porque a gente já se acostumou a ver muitos editais de PGM, onde a pontuação do título é muito grande em relação às provas objetivas e subjetivas, o que eu particularmente não concordo e acaba deixando a luta um pouco desigual, pelo menos no que diz respeito à demonstração de conhecimento jurídico para a prova. Então, 30 pontos prova objetiva, aliás, 60 pontos prova objetiva, 30 pontos subjetiva e 3 pontos prova de títulos, 93 pontos em jogo. Dando continuidade à parte que nos interessa, só aquilo que está rachurado em vermelho, você tem na prova objetiva a distribuição dos 60 pontos. São 60 pontos prova objetiva, 10 pontos para 10 questões de português ou língua portuguesa, 10 pontos para 10 questões de raciocínio lógico
e 40 pontos para 20 questões de conhecimentos específicos, aqui a parte jurídica. E aqui você pode me perguntar, professor, eu quero fazer a Prefeitura do Cabo, mas eu não tenho conhecimento em língua portuguesa e raciocínio lógico. Eu posso me garantir só na parte de conhecimentos específicos? A resposta é não. Vou te dizer por quê. Só são 3 cargos no edital e vão apenas 15 para a segunda fase, para a prova subjetiva. Então eu imagino que essas 15 pessoas vão estabelecer na prova um corte muito alto. Eu penso num corte acima de 90%, beirando os 95% dessas 60 questões. Se você pretende, portanto, passar, você não pode negligenciar língua portuguesa e raciocínio lógico. Se você já tem bagagem nessas disciplinas, parabéns. Se você não tem e te interessa a Prefeitura do Cabo, coloque em mente que você precisa estudar português e raciocínio lógico. Dos 60 pontos da prova objetiva, 20 pontos são dos assuntos não jurídicos, português e raciocínio lógico. O corte será alto, só vão 15 para a segunda fase, então você vai ter que estudar. Prova discursiva, vão 15 para a segunda fase, como eu falei, são 30 pontos em jogo, distribuídos aqui por esses conteúdos que são analisados pelo examinador. Domínio do conteúdo do tema abordado, 10 pontos. Demonstração de conhecimento técnico aplicado, 10 pontos. Domínio da redação jurídica, 5 pontos. Desempenho técnico jurídico, 5 pontos. Então, somando tudo, 30. Você tem 60 pontos em jogo na prova objetiva, 30 pontos em jogo na prova subjetiva, como eu falei. A prova discursiva vai ser avaliada na escala de 0 a 30 e você, para passar, tem que acertar 15. Esqueça esse corte da prova. Assim como também existe um corte aqui na prova objetiva. Você não pode, nesse caso, tirar menos que 30 pontos e não pode zerar nenhuma das disciplinas. Para passar entre os 15, você vai ter que passar muito longe disso aqui, ou seja, você vai precisar acertar muito mais do que 50% da prova objetiva sem zerar nenhuma. Então esse corte do edital praticamente é inoperante, tanto para a prova objetiva quanto para a prova subjetiva propriamente dita. Então, vamos continuando para a parte que nos interessa aqui acerca do concurso específico de procurador. Haja vista que nós temos um edital longo e com muitos cargos. No que diz respeito à prova de títulos, só vão para a prova de títulos os 15 que forem aprovados na prova subjetiva, se forem aprovados 15. Para a subjetiva vão 15 e todos os empatados na 15ª posição. Mas pode ser que desses 18, 20 que vão, apenas 8 passem, então 8 vão para a prova de título. O limite aqui são 15 pessoas disputando os títulos na prova de títulos, justamente pelas 3 vagas do edital. Para o cargo de procurador municipal, somente concorrerão à prova de títulos os candidatos que forem habilitados à prova subjetiva. Não poderia, nesse caso, ser diferente. A prova de títulos está assim distribuída. Doutorado vale 1,5 ponto, mestrado 1 ponto, especialização 0,5. Somente 3 pontos. Professor, esses 3 pontos vão fazer diferença? Depende de quem passar na prova subjetiva e estiver no meio dos 15. Se você estiver no meio dos 15 alguém com 3 pontos, ou seja, um doutorado, um mestrado e uma especialização, para essa pessoa isso vai fazer toda a diferença. Mas, nesse caso, não há mais tempo nessa situação para que você corra atrás de especialização, mestrado ou doutorado. Se você for fazer esse concurso, tem que ir com as armas que já estão à sua disposição referente aos títulos. No que diz respeito à data da realização das provas, a prova objetiva 27 de outubro, a prova subjetiva 24 de novembro. Menos de um mês entre uma prova e outra, então imagino que você já deva ter aí alguma bagagem de prova subjetiva para enfrentar esse concurso com chances de passar. Consulta do local da prova, duração da prova 3 horas. Você vai ter 3 horas para responder 60 questões de prova objetiva, dá demais, e você vai ter 3 horas para responder uma peça processual, também dá demais. No que diz respeito à prova subjetiva propriamente, nós temos uma peça processual. O edital diz aqui em algum lugar, acho que eu acabei deixando passar, que a prova subjetiva é uma peça processual. Nos tópicos de avaliação da prova subjetiva, acabei deixando passar essa informação. Vamos voltar aqui, ó. A prova discursiva constitui-se-á de uma peça processual sobre conteúdo específico constante no anexo 4 deste edital. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir a quantidade máxima de linhas que estará definida no caderno da prova, observando os critérios de correção a seguir. Duas informações aqui.
Quando ele fala peça processual, eu já vi concurso de Procuradoria Municipal cobrar parecer, embora no edital tenha peça processual, e nesse caso aqui você não vai saber de antemão o número de linhas de treinamento para a sua prova. Recomendo que você treine com a menor quantidade de linhas possível, porque se você chegar na prova e tiver mais linhas do que o seu treinamento, fica fácil engordar a resposta. O contrário já é mais complicado. Então você não sabe o número de linhas para treinar e você vai enfrentar uma peça processual. Por cautela, eu recomendo que você também estude parecer, porque eu já vi esse trocadilho entre edital e prova. O edital prevê peça processual e aí a prova vai e traz um parecer jurídico. Nesse caso específico é bom estudar os dois. No que diz respeito ao conteúdo programático, que é a parte agora que nos interessa, já que tudo que diz respeito à parte de procurador nós acabamos de ver, veja, no que diz respeito ao conteúdo programático, você tem língua portuguesa e raciocínio lógico como de praxe, e na parte jurídica você tem direito administrativo, administração financeira, orçamentária e responsabilidade fiscal, o famoso AFO, aqui você precisa estar familiarizado com essa disciplina, direito constitucional, direito civil, processo civil, penal e direito do trabalho. Quem estuda para os concursos da advocacia pública normalmente domina com muita facilidade administrativo, constitucional, sabe civil, sabe processo civil e também estuda direito do trabalho. Quais são as novidades aqui e quais são as principais dificuldades na Prefeitura do Cabo, na PGM do Cabo? Direito penal, muita gente não estuda direito penal para a advocacia pública, então isso pode ser um problema para você, ou de repente, se você sabe direito penal, isso é uma vantagem para você, mas para a grande maioria das pessoas que eu conheço que estudam para a advocacia pública é um problema. A parte de administração financeira orçamentária, porque é uma parte também que não é muito estudada para os concursos da advocacia pública, português e raciocínio lógico. Então, se você é uma pessoa que tem uma boa base em administrativo, constitucional, civil, processo civil e trabalho, que é normalmente o que as pessoas constroem para os concursos da advocacia pública, você precisa mergulhar de cabeça, como se não houvesse amanhã, em português, raciocínio lógico, AFO e direito penal. Então, eu faria essa estratégia. Estudaria AFO, direito penal, língua portuguesa e raciocínio lógico, tendo uma boa base nas outras disciplinas que são próprias e específicas da advocacia pública. Essa é a estratégia que eu considero uma estratégia interessante para a PGM do Cabo de Santo Agostinho. Preste bastante atenção. Imagino que o corte na prova objetiva será muito elevado, de 90% a 95% da prova, são apenas 60 questões. O pessoal vai estudar português e vai estudar raciocínio lógico. Na prova subjetiva, eu imagino também que seja uma prova subjetiva pela organizadora um tanto quanto fácil. Não é uma organizadora que tem cultura de realização de prova da advocacia pública, então imagino que eles não vão complicar. Penso que a prova subjetiva deve ser muito bem elaborada, e se você tem ou não tem títulos, depende da galera que passou com você. Mas tem que estudar penal, tem que estudar AFO, tem que estudar português, tem que estudar raciocínio lógico. Tudo isso se você já tiver uma boa base no que eu costumo chamar de núcleo duro da advocacia pública, que é direito constitucional, administrativo, processo civil. Não cai tributário, cai trabalho e cai civil. Não cai financeiro, não cai tributário, mas cai aí direito civil e direito do trabalho. Então tenha muito cuidado, porque é um edital de certa forma interessante, mas que vai te exigir alguma flexibilização na tua estratégia para poder enfrentar esse edital com chances de passar. Em relação aos cursos da EBEG, eu vou lançar um mentoring da parte jurídica. Nós vamos estudar no mentoring tanto constitucional, quanto administrativo, quanto AFO, quanto direito civil, quanto processo civil, quanto penal e quanto direito do trabalho, mas nesse caso não vou estudar no mentoring da EBEG a parte não jurídica, que é português e raciocínio lógico. Vamos estudar a parte jurídica, toda ela, inclusive com AFO e responsabilidade civil, mas a parte jurídica não vai contemplar as metas do mentoring. Então você precisa estudar português e raciocínio lógico da forma como você entender melhor, e se quiser nos acompanhar na estratégia para a Prefeitura do Cabo, eu lançarei o mentoring na próxima segunda-feira. Nós estamos no sábado, 31 de agosto, no momento que eu gravo a análise desse edital. Na segunda-feira próxima eu vou lançar o mentoring do Cabo e vou publicizar nas minhas redes sociais e da escola. Espero ter te ajudado com a análise desse edital. É uma análise um tanto quanto interessante. A cidade é interessante por ser uma cidade do Nordeste.
Por conta dessas características, de repente esse edital pode chamar a tua atenção e eu penso que a melhor estratégia é justamente estudar para tentar fechar as provas ou chegar muito próximo disso, a fim de que você tenha chances de estar entre os 3 aprovados. É isso. Espero ter te ajudado, vou ficando por aqui e até os nossos próximos vídeos.